Você tem agora destaques relacionados a milho, trigo e principalmente soja. E para falar a respeito destes temas, mas principalmente sobre o mercado da oleaginosa, eu vou conversar ao vivo com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, que nos traz informações para que o produtor consiga entender melhor os negócios e, claro, fazer aí os melhores, as melhores posições, ter a melhor rentabilidade. Matheus, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Como que você tem avaliado o posicionamento de mercado? Chicago tem conseguido manter alguns patamares interessantes de valores, dólar oscila no Brasil, enquanto nos aproximamos do dia 30 de junho, no qual devemos ter ali alguns cenários diferentes em relação a plantio, confirmação de plantio dos Estados Unidos. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano, prazerão estar aqui falando com vocês. Pessoal, o mercado da soja internacional, cotado dólar por tonelada, é um mercado já bem sustentado, e ele vem com todo esse suporte altista, desde a confirmação das grandes quebras da safra aqui na América do Sul, a gente trouxe aqui para vocês também com exclusividade lá no passado, já falamos e refalamos disso aqui várias vezes, A quebra na América do Sul da soja verão foi a maior quebra absoluta da história do planeta. Foram quase 40 milhões de toneladas que deixaram de serem produzidas esse ano aqui, somado Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, o mercado por si só internacional, que tem como referência o Chicago, ele já veio com esse suporte altista. Então, quando iniciou a safra norte-americana, Fabiano, o mercado como um todo, internacional, ele depositou a atenção e a necessidade de que uma nova safra agora nos Estados Unidos pudesse e tinha a obrigação, a necessidade de ser uma safra com a oferta regular, uma produção cheia. Então, qualquer problema climático que surge no radar, Fabiano, estressa novamente esse mercado a buscar internacionalmente preços ainda mais elevados da oleaginosa, da soja. E nesse exato momento, meu cara, a gente tem esse problema se formando no radar, após uma problemática de plantio lá no começo da temporada de plantio, há quase 45 dias atrás nos Estados Unidos, a gente teve um desenvolvimento de plantio saudável nos Estados Unidos, caminhando agora para a retinha final de plantio, tanto soja quanto milho, estão hoje dentro de um cenário propício ao plantio, Porém, a partir do 10 de junho, Fabiano, e já aproximando do dia 23 de junho, que é o início do verão no hemisfério norte, o início do verão nos Estados Unidos, a gente tem a expansão de uma massa de ar seco de alta pressão sobre os Estados Unidos, que vem trazendo aí grandes preocupações sobre a qualidade das lavouras estabelecidas. Final de junho, já toda, ou 99% da soja já está semeada, 100% do milho já foi semeado, e começa então as preocupações sobre o desenvolvimento vegetativo, passando não só por vegetativo, mas a reprodução, transitando ali para pendoamento no milho, florescimento na soja. Então, onde começam as preocupações sobre a qualidade das lavouras em campo. E as preocupações já começam agora trazendo, sim, uma preocupação diante desse padrão mais seco para o verão norte-americano. Que junto com isso, Fabiano, a gente tem agora, sexta-feira, dia 10, a gente tem a publicação do novo relatório de oferta e demanda do USDA. O relatório não está com tanta expectativa, mas como você já bem disse, meu amigo, para o dia 30, sim, a especulação está com olhos bem abertos para esse novo relatório, aonde o USDA deve trazer um novo balanço, um novo ajuste das áreas plantadas, tanto soja quanto milho, quanto outras culturas, mas soja e milho principalmente, a gente vê, na nossa visão aqui da Pátria, a gente vê a capacidade de uma redução, mesmo que pouquinho, mas uma redução sim, para a área de soja, migrando para a área de milho, visto a rentabilidade projetada para o produtor rural norte-americano para o milho, que estava mais alto do que a soja nesses últimos 3 meses. Então, essa pequena redução de área, somada a essas preocupações com a seca de verão, durante o verão norte-americano, tem dado um novo aí gatilho de alta, um novo suporte alto ao mercado internacional da soja, Fabiano. Matheus, pensando aqui alguns posicionamentos, se você lembrou muito bem de algumas questões que nós vamos ter a partir de agora, além do desenvolvimento, neste momento, de uma maneira até mais natural em relação à safra norte-americana, temos também as questões que ficam fora dos parâmetros do mercado da soja, do milho e mesmo do trigo.
Por exemplo, a questão da Rússia e da Ucrânia. O quanto que isso, neste momento, de fato, impacta nos negócios em Chicago e que vão afetar, com isso, a comercialização da oleaginosa brasileira? Olha, Fabiano, os impactos do conflito Rússia e Ucrânia, né, a gente sempre deixou muito claro que na nossa visão aqui da pátria são efeitos, né, mais secundários ao mercado da oleaginosa, né? A gente tem efeitos primários em toda a cadeia de cereais, porém, na oleaginosa por si só, a Rússia, nem mesmo a Ucrânia, são grandes produtores ou consumidores do grão in natura. A Rússia é um grande produtor, um grande extrator de fertilizantes minerais, né, que nós aqui nas Américas utilizamos, acaba por consequência secundária, a gente poderia ter uma expectativa, faltou fertilizantes, vai faltar capacidade de expansão diária, não é esse o caso, porém o maior efeito secundário da manutenção desse conflito, de fato ela vem para a cadeia de subprodutos da soja, que no caso aqui o óleo de soja. Toda a problemática, né, no leste europeu, ela trouxe uma superinflação nos preços de energias, né, energias que eram fornecidas por um canal de escoamento da Rússia, que passava até próximo das regiões da Ucrânia, e forneciam, né, países de todo o bloco econômico da União Europeia. Porém, esse fornecimento foi cortado, né, por conta daquelas sanções econômicas, retaliações da parte russa. Então, o mercado de energia sobre todo o planeta ele vem sofrendo uma superinflação. E, querendo ou não, hoje o óleo de soja ele é sim uma fonte, né, de energia renovável, de combustíveis renováveis, né, que é o biodiesel, que ele tem como fonte primária também a soja. Então a gente vem sofrendo todo esse arrasto do mercado da soja por maneira secundária. A gente tem o leste europeu interferindo em todo o mercado de energias que sustenta todos os derivados, todos os substitutos energéticos, né? E um deles é o óleo de soja, assim como o etanol do nosso milho. Então a gente tem sim esse efeito mais secundário, Fabiano. Matheus, quando nós falamos de risco sobre a produção, nós sempre pensamos nos riscos sobre a lavoura em relação a fatores climáticos, por exemplo. Tá? No caso da soja, há riscos sobre a produção da soja em torno de sua comercialização, no caso do produtor brasileiro? E se há riscos, quais são os riscos hoje que existem para que o produtor possa estar pronto para essas situações? Olha, Fabiano, o maior risco que a gente pode presenciar agora em 2022-23, nesse próximo ciclo safra no Brasil, é o risco da alavancagem financeira. A gente nunca teve uma safra tão cara, né, sendo semeada no país, nunca vai ter, né? Provavelmente no futuro teremos sim, mas olhando para o passado a gente nunca teve uma alavancagem financeira do setor rural tão agressiva quanto que a gente vai viver por agora, né? Por conta do custo de produção, que está extremamente elevado. Então o maior risco hoje do produtor para a safra 22-23 é uma alavancagem financeira que pode vir a somar com, enfim, um eventual problema climático, uma eventual redução de preços futuros, que vão trazer ali muito aperto, né, monetário para o setor. Esses problemas climáticos, se tratando disso, eles existem? Infelizmente sim, Fabiano. A gente já tem, né, observado a expansão de um padrão mais seco para o fim do país, né? Assim como a gente viveu, Fabiano, nesse último ciclo 21-22, a antecipação das chuvas, né, que acabou deslocando toda a janela de chuvas um pouquinho mais antecipadamente, né? Chuvas que chegaram já ao final de agosto para algumas regiões do centro-sul, setembro aqui para as regiões do centro do país. Essas chuvas agora, neste ano safra, poderão se deslocar de maneira mais tardia, né? Começando um pouco mais tarde do que de costume. E não só isso. Nossa maior preocupação da pátria hoje é sobre o padrão climático oferecido para dezembro no centro-sul brasileiro. É um padrão que traz uma preocupação muito grande sobre a expansão de uma zona seca, né, muito grande, muito agressiva, sobre o mês de dezembro, sobre toda a região do centro-sul brasileira, que daria ali quase 65% a 70% da produção nacional de soja. Então, essa é a principal preocupação, que somada a uma alavancagem financeira, a gente tem um grande risco, sim, para a safra 23, a qual deve ser levada com intenções mais de proteção, viu, Fabiano? A gente não deve ser tão arriscados, né? Os produtores rurais não devem tomar tanto risco para essa próxima safra, pois ela está não só com custo muito elevado, mas com perspectivas futuras de longo prazo de clima, vamos dizer, desagradáveis, né? Clima, longo prazo, a taxa de assertividade é grande? Não é, Fabiano,
porém, né, dentre as leituras que temos hoje de longo prazo, a gente usa os melhores modelos do planeta, não existe nada melhor que possa ser usado por agora, e infelizmente esses modelos trazem sim essa expansão de seca, que é uma preocupação, Fabiano. Muito bem, Matheus. Matheus, eu vou mudar de assunto aqui para falar um pouco de milho, principalmente em relação ao milho brasileiro. Eu lembro que na semana passada a Pátria estava trazendo seus dados em relação a como que estava o andamento da colheita aqui no país e vinha mostrando aquilo que nós temos visto no campo. É a safra que vem sendo colhida em tempo recorde. Enquanto ela vai sendo colhida, nós temos visto também, principalmente no mercado futuro, com a exceção desta última segunda-feira, mas temos visto um mercado futuro mostrando valores mais baixos para o milho. Matheus, o começo de colheita costuma ter talhões com produtividades melhores. Como que vocês estão aguardando essa colheita aqui no Brasil, que ainda que se tenha perda de produtividade, ela deve ser uma safra realmente muito boa. Como é que vocês estão avaliando esse momento do milho no Brasil em relação a negócios e também aquilo que deve produzir? Muito bem, Fabiano. Primeiramente, é a safra mais acelerada da história? Sim, por conta daquele deslocamento de janela, né? Plantou uma soja muito cedo, colheu muito cedo, plantou um milho muito cedo, vai colher muito cedo. Não só isso, né? A capacidade operacional do produtor esse ano está mais elevada também, talvez é a maior da história. E não só isso, né? A gente teve sim uma antecipação de ciclo para culturas mais antigas, né? As culturas que estão sendo colhidas agora foram aquelas culturas, né, semeadas dentro de uma janela ideal de plantio. E de fato, Fabiana, a gente tem hoje resultados satisfatórios, porém resultados aí decepcionantes. Pela nossa clientela, né, que está distribuída em todo o Brasil, a gente tem clientes hoje desde sul a norte do Brasil, sem exceção, em quase todos os estados produtores do país de soja, em exceção a Roraima, para falar a verdade, é o único estado ainda que a Pátria não possui clientes atuantes no momento. Mas dos relatos que recebemos, né, que foram alguns pontuais ali na região, no Mato Grosso, alguns pontuais também aqui no estado de Goiás, o mesmo vale para o Paraná, foram regiões que trouxe variabilidade. Apesar de sim ser criada a expectativa de que os primeiros talhões sempre trazem, né, produtividades satisfatórias, também são talhões que normalmente, né, possuem maiores investimentos com fertilizantes, com controle de praga, e as expectativas de produtividade para esses talhões iniciais já são expectativas muito elevadas, né, pelo elevado investimento que tem na cultura. E esses resultados não estão sendo ali satisfatórios em alguns casos, então está trazendo sim uma variabilidade. A gente entra agora nessa reta final de quinzena de junho, né, onde a gente vai ter um avanço mais agressivo do plantio, mais variabilidade pela frente, Fabiano. Nós aqui na Pátria não projetamos uma catástrofe produtiva, como foi o ano passado, porém sim há uma redução sobre as expectativas iniciais, né? As expectativas iniciais que vieram em torno de 89, 88 milhões de toneladas. Hoje, no nosso número aqui atualizado, há 10 dias atrás, estimávamos, né, algo em torno de 82,9, 83 milhões de toneladas colhidas, né, que seria uma redução, algo em torno de 5,5 a 6 milhões de toneladas de perdas, né, não só pela falta de chuvas no centro do país, que houve, especialmente aqui em Goiás, partes ali do leste do Mato Grosso, próximo, né, ao Vale do Araguaia, juntamente com o Triângulo Mineiro, e a parte ali do nordeste do Mato Grosso do Sul, que foram regiões que sofreram com secas de quase 50 dias em alguns talhões, Fabiano. Então, de fato, não é uma catástrofe, como foi observado no ano passado, como foi observado lá em 2016, porém, sim, a gente não tem o teto produtivo máximo sendo alcançado, com reduções, sim, por seca e também pelas algumas pontuais geadas que aconteceram há 2 semanas atrás, Fabiano.